A Release 2310 acabou de ser lançada e eu me surpreendi com um post do Ronaldo falando sobre as recomendações de hardware específicas dela. Vamos ver como é que ficou? Pois é, o Ronaldo Andrade, que é do time de infra da TOTS, fez um post demonstrando qual a necessidade de hardware para a Release 2310. Aí a gente se pergunta, né? Poxa, isso é um problema hoje? E a gente chega, sim, a definição de hardware é um problemão hoje. A gente tem diversas situações que a gente precisa dessa informação e não é tão fácil ainda de conseguir. Até coloquei aqui o quem nunca, né? Quem nunca teve uma lentidão em rotina específica, né, do Proteus, ou uma lentidão geral, ou precisou fazer um orçamento para compra e upgrade de máquina. Isso acontece com quem está on-premise, né? Quem está com aqueles servidores na própria empresa e precisa aumentar a máquina. É sempre uma dor de cabeça, porque é uma informação difícil você saber qual é a máquina necessária para ela durar 5 anos aí do seu Proteus. E você não tem essa informação de forma fácil, né? Ou até você vai fazer um orçamento para migrar para o cloud. Você está on-premise, né? Você está local e você quer ir para o cloud. É uma dor de cabeça você saber qual máquina você vai precisar no cloud, né? E essas informações sempre foi muito difícil, né? Não foi fácil de achar. E a pergunta é a mais fácil, né? A mais simples que a gente poderia ter, que é qual hardware eu devo usar com o Proteus, né? Qual é o hardware necessário para usar o meu Proteus? Seja uma nova instalação, ou seja um aumento ou uma lentidão na minha instalação atual, né? E chega naquela situação de que quem responde, responde com insegurança. Ou a pessoa vai responder assim, não, faz o seguinte, compra uma máquina pequena, você depois, conforme vai ficando lento, vai ser necessário, você vai aumentando. Isso acontece no cloud. Apesar de que os contratos de cloud nem sempre são assim, né? Você tem que fechá-lo já no começo, um contrato maior, dependendo da operadora que você seguir. Ou a segunda opção, né? A primeira opção é você começar pequeno e ir aumentando. E a segunda opção é a pessoa já lhe dar o computador na NASA, né? A gente fala isso. Você pede um size e eles colocam um super computador para ter zero risco disso se voltar contra quem definiu isso. Beleza, mas aí qual hardware, né, a gente deve usar? Essa documentação que o Ronaldo disponibilizou é para até 100 usuários do Proteus. Eu tenho certeza que ele colocou uma gordura, então mais do que isso deve funcionar também. Mas oficialmente são para 100 usuários. Então, se você tiver algo acima disso, tem que perguntar a TOTS para fazer um sizing específico para o seu ambiente. Todos os dados que a gente vai colocar aqui nessa apresentação e também que estão no documento foram colhidos na prática, né, em clientes piloto. Então, eles têm diversos clientes que eles colocam como teste na 2310 e foram informações desses clientes que levaram a fazer essa documentação. E os cenários são essas duas máquinas aqui. Uma máquina só para o Proteus, né, e uma máquina só para o banco de dados. E até aqui a gente destaca um dos mitos que ele foi muito falado na semana Proteus, que é onde deve ficar o DB Access. E o lugar correto é não ficar na máquina de banco. É surpreendente isso porque até pouco tempo atrás a orientação é que o DB Access deveria ficar o quanto mais próximo do banco melhor porque teria uma latência. Outras pessoas respondiam que não, o DB Access pode ficar em qualquer banco, a rede hoje é giga, não tem problema. Porém, em contato com o pessoal da TOTS e também com os DBAs, o ideal é que a máquina de banco seja só banco, não tenha nenhum aplicativo externo, nem nada extra. Então, o DB Access não ficar na máquina do banco é o mais correto para o Proteus. Mas vamos lá, o nosso cenário são duas máquinas. E vamos ver como é que ficariam essas máquinas. Máquina Proteus. A orientação é que sejam 8 núcleos, 8 core processor, né, da linha Intel AMD, né, sempre x64. Importante pra caramba, o clock mínimo tem que ser 2.3. O Proteus não se comporta bem quando o clock está menor do que isso. Já aconteceu de servidor nosso em clientes, está estupidamente lento, servidor muito grande, multiprocessado e tal. E o Proteus, quando a gente pegava esse mesmo Proteus e colocava no notebook de alguém, era mais rápido do que no cliente. E a questão era só o clock do processador. E aqui está aqui as orientações em relação à máquina. Deixa eu ligar aqui o apontador laser. Está aqui, memória RAM 22 GB, o tamanho mínimo do volume, né, do HD, tamanho mínimo do volume para o RP 250 GB, e o tempo de escrita, né, do HD mínimo e de leitura, né, 96 com 48. E a placa de rede sempre giga. Isso é o que você precisa para o Proteus, certo? E o que é que você vai colocar lá? Você vai colocar o app server do license, o broker, o app server secundário, o schedule, o web service e DB Access. Então, as questões relativas ao Proteus você vai colocar nessa máquina, certo? Aí, claro, o cenário acima é para o comportamento padrão, né? Com customização, você tem que dar uma olhada, ver se você não tem uma customização que carregue mais do que o normal. Porém, na prática, funciona também, mesmo com customizações, a não ser que seja uma situação extrema, certo? E o cálculo da memória, né? Como é que foi feito? Porque eu posso ter 10 usuários, pode ter 50, pode ter mais. Então, como é que é feito esse cálculo? Aqui está todo o cálculo que ele montou, que seria o quê? Para cada usuário, 135 MB de memória. Então, 100 usuários vezes 135, aí deu os 13,5, né? E aumentou mais aqui 4 GB para o DB Access e para o License, deu 17. Arredondou para 18 e somou mais 4 GB aqui do sistema operacional. Chegou nos 22. Então, se você tiver menos usuários, faz aquele cálculo, né? Multiplica por 135, que foi uma média.
E uma pergunta também que acontece muito é qual o cenário ideal para quantas conexões por app server. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um mundo de app servers. Então, se eu tinha 100 usuários, eu tinha 5 app servers, às vezes mais, né? 20 usuários por app server. Então, tem situações que você tinha 1000 usuários, você tinha um mundo de app server. Mas agora não. Você coloca até 100 usuários, 80, 120, funciona muito bem. Inclusive, já foi testado com muito mais. Mas para deixar algo mais controlável, 100 está de bom tamanho, você mantém no seu app server. Em relação à máquina Proteus é isso. E a máquina do banco? Beleza, já vimos a primeira máquina, agora vamos para a segunda, né? A gente vai entrar com a máquina com 8 núcleos, né, de processamento, 8 core processor da linha Intel ou AMD. Deixa eu colocar o meu apontador novamente aqui. x64 sempre. Clock, mesma coisa, 2.3. E agora as especificações, né? Memória RAM 42 GB, né? O tamanho mínimo do volume você coloca 120 só para o sistema operacional e 500 para o banco de dados. Claro que depende do tamanho do seu banco de dados, né? Você vai colocar algo maior ou menor. Isso aqui é a orientação em cima de 100 usuários. E o tempo de escrita, né, tanto para escrita como leitura, SSD de 144 e 96 de leitura mínima. E a placa sempre 1 GB. Aqui para release 2310 é recomendado sempre volumes com SSD. E não só 2310, né? Qualquer release do Proteus você tem que ter um disco SSD com boa performance. Porque isso é o que denigre mais a performance do Proteus, é um disco lento. Certo? Então eles colocam aqui a quantidade de IOPS em relação a cada um dos discos e qual o recomendado, né? O disco SSD de nova geração de 6 GB por segundo. Aí a gente chega, beleza, entendi bem, mas e nas nuvens, né? E se eu quiser colocar no cloud, né? Quais são as orientações? E essa documentação também fala do cloud. A gente tem uma especificação para cada um dos clouds. Então a gente tem para a Amazon toda como é que seria a arquitetura, o que seriam as orientações, para o GCP, que é o do Google, para o Azure, Microsoft, e também para o OCI, que é o da Oracle. Então tem tudo como é que funciona, inclusive com separação de Windows e Linux. É uma documentação bem completa, tem bastante coisa lá. Então, se você vai migrar para a nuvem, dá uma olhada nisso aqui, porque você pode tirar bastante dúvidas e tirar alguma lentidão, alguma dificuldade, ou até diminuir o custo de cloud para você usando o Proteus, né? Para você também não gastar dinheiro desnecessário colocando algo numa cloud maior do que o que você precisa. E é sempre o fantasma que fica nessas questões de cloud, é que no fim do mês pode vir um valor muito maior do que o que você esperava, né? Se você não configurar bem essa cloud e quanto vai usar de recursos. Antes de terminar o artigo, eu queria agradecer ao Ronaldo, que passou todas as informações, tirou nossas dúvidas, foi super atencioso lá na TOTS e nas palestras também mandou super bem. Valeu, Ronaldo, obrigado pela ajuda. Não esquece de dar o joinha, faz muita diferença pra gente. E eu estou colocando aqui também o material para download, que seria todo o material de recomendação de hardware, o LinkedIn do Ronaldo, caso você queira adicionar e bater um papo com ele, o VMware, ajustes recomendados, porque tem situações que você usa virtualização local, então tem o Hyper-V também, isso é tudo documento oficial da TOTS, então tem cada linkzinho desse é um documento com um mundo de informações que pode te ajudar na sua situação. Tem a questão da latência entre servidores, o sizing Proteus para AWS, para GCP, para o Azure, para o OCI, quais são os bancos de dados homologados do Proteus, quais são os sistemas operacionais homologados. Então, essa parte de infra a gente tentou fazer um apanhado de muita informação para você. Coloca seu e-mail, recebe tudo e você fica com tudo isso lá no seu sítio de ferramentas para utilizar como você achar necessário. Não esquece de dar o like e a gente tem um encontro marcado aí para o próximo vídeo. Até mais.